Olá, meus queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos iniciar o conteúdo do gênero textual Lendas. E para isso, nós vamos ler uma lenda que é de uma escritora brasileira chamada Clarice Lispector. Como Nasceram as Estrelas. Quem quiser acompanhar do seu livro e tiver o livro, está lá na página 98. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco os curumins, assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias, maravilhadas, disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os gatinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que eles fizessem um bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo delas. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E, como se sabe, sempre não acaba nunca. Agora vamos para a explicação da atividade de hoje. Além da origem das estrelas, a lenda explica ainda a origem de outros seres. Que seres são esses? Você vai reler a história e vai perceber que dentro da lenda há uma explicação para o surgimento de alguns seres. E você vai dizer que seres são estes. Segunda questão. Assim como os contos, as histórias em quadrinhos e as fábulas, as lendas são narrativas e têm a seguinte estrutura. Essa estruturazinha aqui, ela é comum às narrativas. Então, nós vamos estudar direitinho aqui quais são estes elementos. Então, nós temos aqui a situação inicial,
Estão vendo aqui? Situação inicial, que é a apresentação da situação dos personagens antes de surgir uma complicação. Então, neste momento inicial, tudo está calmo, tudo está tranquilo e nós vamos conhecer quem são os personagens da lenda, no caso. Complicação. Neste momento da complicação, algo acontece e modifica a situação inicial, desencadeando uma série de ações. Pessoal, na complicação surge um elemento que vai modificar tudo isso aqui que nós tínhamos visto na situação inicial. É preciso que nós, enquanto leitores, estejamos atentos para saber onde começa e onde termina cada um destes 5 elementos aqui. Desenvolvimento é a parte da ação, é uma sequência de ações dos personagens. Isto é o desenvolvimento. O clímax, a setinha segue para cá, estão vendo, né? O que é o clímax? O clímax é o ponto de maior tensão na narrativa. É aquele momento em que você fica apreensivo, você fica tenso, tentando saber, nossa, qual será o desfecho? O que será o resultado? Será que o personagem vai se sair bem? Será que tudo vai dar certo? O que será que vai acontecer? Então, quando você tiver esta sensação lendo um texto, ou até mesmo assistindo a um filme, saiba que você está no elemento da narrativa chamado de clímax. E o desfecho, pessoal, já é no finalzinho da narrativa. É quando a complicação é solucionada. Então, você já estava tenso aqui no elemento anterior, mas aqui tudo vai se resolver. A complicação, ela será solucionada. Vamos continuar. Identifique esses momentos na narrativa. Que momentos? Esses que nós acabamos de ver. Não é? A situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho. Você vai identificar esses momentos lá na lenda que nós acabamos de ler. Você vai identificar todos esses elementos lá. Certo? E você vai escrever no seu caderno. Agora preste atenção como responder isso aqui. Como está em verde, você vai copiar tudo. Aqui nós temos os momentos, estão vendo? Que vocês vão precisar relacionar a estes elementos da narrativa. Então, vocês vão copiar somente isto que está de verde e a resposta, que é esse númerozinho aqui, você vai colocar aqui à frente do elemento da narrativa. Por exemplo, as mulheres chamam os curumins para que as ajudem a encontrar milho. Eles encontram o milharal viçoso, pegam muitas espigas, pedem à avó que eles façam bolo e o comem todo. Por isso, ficam com medo das mães. Este elemento aqui, pessoal, que nós acabamos de ler, é o que na narrativa? É uma situação inicial? É uma complicação? É uma ação? É o clímax? É o desfecho? O que é? Aí você vai pegar só o númerozinho aqui e vai copiar aqui na frente. Não precisa copiar todo este texto aqui na frente. Todos entenderam? Vamos para a terceira questão. Uma narrativa desenvolve-se por meio de fatos ou ações que dão origem a outros fatos ou a outras ações. Observe. Tudo, pessoal, na narrativa e, por extensão, na lenda que nós acabamos de ler, tem uma causa e tem uma consequência. Todas as ações têm uma causa, tem uma consequência. Todos os fatos têm uma causa e tem uma consequência. Aqui tem um modelo do que vocês vão responder na terceira questão. Observe. Eu tenho aqui a falta de milho na aldeia. É uma causa. Qual foi a consequência da falta de milho? As mulheres entraram na mata à procura de espigas. Perceberam, né? A consequência é um resultado. A causa é a origem. Agora vamos para a questão. Anote no caderno as consequências de cada fato mencionado a seguir. Pessoal, então aqui, da letra A até a letra E, nós temos somente causas e vocês vão identificar na lenda que nós lemos
quais são as consequências. Entenderam, né? Então, aqui eu tenho, letra A. As mulheres acham que os curumins dão sorte. Qual foi a consequência disso? Você vai escrever aqui na frente. Letra B. Os curumins encontraram muitas espigas. Qual foi a consequência disso? Você vai escrever aqui na frente. Entenderam? E assim você vai fazer até a letra E. Quarta e última questão. Uma característica das lendas é que nelas podem acontecer fatos imaginários, não possíveis na vida real. Em Como Nascem as Estrelas, os elementos mágicos aparecem em qual parte? Situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax ou desfecho? Você vai analisar direitinho toda a lenda. Você já sabe o que é situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Agora você vai dizer em qual destas partes aqui da narração aparecem os elementos mágicos. Você vai responder aqui conforme a sua compreensão após ler novamente a lenda. Pessoal, esta lenda é uma lenda curta, é uma lenda interessante, é de fácil compreensão, então vocês devem e precisam ler mais de uma vez. Era esta a nossa orientação para a atividade de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar lá no nosso grupo, que eu estarei à disposição.